Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo high grade de recebíveis, o MGCR11. Um fundo aí que tá bem amassado, um fundo da Mogno Capital, beleza? Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda desse ativo, tá? O objetivo do vídeo é educacional. Eu venho como um consumidor, até porque eu sempre deixo claro que eu sou cotista do fundo e eu sou cotista desse fundo. Então eu venho como um consumidor apresentar alguns dados que são públicos, nada elaborado por aqui, tudo público, e comento um pouquinho na ótica de um investidor consumidor do produto. Tá? Aproveito para pedir uma ajuda aí pro canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like, manda pro amigo, pro inimigo, deixa um comentário aí. Beleza? Vamos pro vídeo. Falando então do MGCR, um fundo que eu tenho uma participaçãozinha, ele está entre os maiores aí da carteira, 4,42%, né, hoje da minha carteira total de fundo imobiliário. Ele está nessa classe aqui de recebíveis papel, né, que hoje faz aí 56% da minha carteira total de fundo imobiliário, e ele é da gestora Mogno, né, que hoje compõe aí 5,88% da minha carteira. Então, assim, separando por gestoras, a Mogno com 5,88%, ok? Uma posiçãozinha bacana aí que eu estou bem confortável com ela. Falando um pouquinho de comparativo de números, né? Esse fundo, ele, como dá para ver, para ser visto aí no quadro, né? Ele não tem muito detalhe. Tem um itemzinho ali que está com uma atenção, mas inclusive agora há pouco numa live da gestão já comentaram sobre esse item. Então vamos dar uma passadinha rápida sobre o comparativo. VP por cota 89,93, 89,58 agora em dezembro, caiu um pouquinho. Mas ok, é marcação mercado dos títulos, a gente sabe que todo fundo de recebível está sofrendo com isso. P sobre VP 0,87, então assim, ele está bem amassado, ele está com desconto bem alto. E devido a ele não ter muito cotista, nem tanta liquidez, né? Então qualquer movimento ali impacta um pouco consideravelmente esse fundo, né? Então ele está aí com 13% basicamente de desconto em relação ao VP por cota. Dividend yield mensal 1,08, subiu aí um pouquinho para 1,09, mas o dividendo aqui a gente tem que levar em conta também que esse percentual é com base na cota de fechamento, né, do período. Então, se a cota caiu, aumenta um pouquinho aqui e por aí vai, né. O caixa do fundo, que é um item de atenção, né. Só falando do item anterior, ainda assim está acima de 1%, né. Eu quando fiz a compra desse fundo, eu peguei ele num preço bem interessante. Então o meu preço médio não está ruim. O meu yield on cost, né, que é o IOC, não está ruim. Então eu estou bem tranquilo aí com o fundo na carteira, pagando mais de 1%. O caixa desse fundo 302 foi para 318, aqui eu coloquei uma atenção porque assim, ele é um fundo que ele é pequeno, né, segurando um volume de caixa num momento que está bom para emissão, né. Só que a gestão até comentou ali na live agora há pouco que ainda que o momento é bom para novas captações, né, para novas operações, com algumas coisas que vem acontecendo aí no mercado, agora esse escândalo aí da Americanas, a ideia é que se apresente ainda mais oportunidades boas no mercado, né? Então o pessoal está aí com esse, não é um percentual tão grande, 3%, né? Mas eles estão aí de olho no mercado para ver se conseguem alocar em algo aí que faça uma diferença bacana aí na taxa média do fundo, né? A base de cotistas 4.019, 4.037, não teve quase nada aqui de aumento, aumentou pouquíssimo. É como eu falei, né, um fundo bem pequeno, com uma base bem pequena de cotista. Resultado mensal já teve um pulo aí de 750 para 1.123.000, né? É a retomada, a gente sabe que esse fundo estava apanhando aí das deflações. Agora, já entrando no período de inflação no cálculo, ele começa a ter a retomada.
Despesas aqui é a mesma coisa, 13,50 para 9, então na medida que ele aumenta a receita, obviamente que esse percentual cai, né? Então já chegou no patamar 13,50 aqui, já estava assustando um pouquinho, mas agora 9,03 já está entrando para um patamar aí de normalidade. Alavancagem, aqui é só dívidas normais aí do mês, não tem nada de contas a pagar, né, do mês, não tem nada de dívida mesmo, com alavancagem para compra de ativo. Concentração, ele é até de certa forma diversificado, tem uma certa exposição maior ali em alguns devedores, mas nada tão alto, nada acima de 15%, que é o que eu já julgo que merece mais atenção, né? Taxa média 8,16 subiu para 8,24, então o fundo vem aí num trabalho melhorando a taxa média, né, da carteira. Fiz com o MGCR no portfólio 17,17, sem muita novidade. Então o único item assim que eu até iria ficar de olho, mas depois de assistir a live que acabou, inclusive há 10 minutos atrás, da gestão, eu já estou bem ok com esse item, porque eu vi ali o posicionamento deles, né? Vamos para o relatório gerencial do mês 12. Falando então do relatório gerencial do fundo, né, relatório do mês de dezembro. O fundo aqui ele tem uma taxa bem bacana de gestão e administração, que totaliza 0,9, uma taxa boa e até diferenciada em relação a outros fundos que cobram ali de 1% para cima. Não tem taxa de performance, muito bacana isso também. Base de cotista pequena, 4.037, e o último dividendo 0,88. Tá? Esse fundo aqui ele teve uma situação, né, que ele divulgou um guidance também teve muita gente que saiu dele por causa disso, né? Ele divulgou um guidance no ano passado e ele acabou ali que no finalzinho ele acabou não cumprindo, né? Ou não conseguiu cumprir, entregar aquele guidance. A gente sabe que guidance é bem os próprios fundos colocam uma mensagem que não é uma promessa definitiva, né? Mas o mercado, de certa forma, não gosta. Então pode ser que terem amassado um pouquinho a cota também tem relação com isso, né? Eu, de certa forma, estou bem tranquilo. Todos os fundos ali caíram de recebível. Então quem conhece o produto, realmente, ok, teve o guidance ali e não foi cumprido. É uma situação. Mas para quem conhece o produto, sabe também do cenário, sabe ali o esforço ali que foi. Talvez poderia ter feito uma outra coisinha diferente, mas não foi um não cumprimento por problema, né, em si, e sim por uma questão realmente de mercado ali que pegou de surpresa. Então aqui dessa parte de panorama eu não vou comentar muito, né, vou falar de pontos principais. Em 2022 a cota patrimonial sofreu uma desvalorização de menos 7,10, então o fundo caiu em menos 7% no período. Em grande parte pela remarcação dos papéis de carteira de crise, pela desvalorização das posições de CCRF11 e BLMC11. A gente vai falar disso aqui mais para baixo, dele ter posições ali em outros fundos. Para mitigar o impacto da abertura de juros, reduzimos a duration ao longo do ano, saindo de 4,69 para 3,90. Então aqui o que ele está dizendo, né? A gente reduziu a duration, ou seja, os títulos vencem mais cedo, né? E aí esse dinheiro volta, dá para fazer novas operações com taxas melhores e por aí vai, né? E também o dinheiro volta na sua totalidade, né? Mesmo que o título perdeu valor, mas ele indo até o vencimento, o valor volta cheio, né? Em relação às operações, aqui não tem muito o que falar. Ele fala que algumas amortizações mais rápidas ali podem ser extremamente positivas para o fundo, né? Porque daí ele pode alocar o valor com melhores taxas. É o cenário atual de giro aí, de melhora de taxa média que hoje a gente vê pelo mercado. Nas posições de FIIs, ainda não temos perspectiva em gerar liquidez, né? Então aqui ele está amarrado porque certamente essas cotas aqui estão bem negativas, né? E ele está amarrado sem poder girar isso aqui se ele quisesse. Aqui ele já fala de 2023, vamos dar uma lida. O cenário de 2023 ainda apresenta algumas incertezas, porém,
devemos esperar um ambiente de juros elevados, o que pressiona os preços dos FIIs como um todo. Então, juros elevados, né? Joga ali o preço dos FIIs para baixo, porque certamente a NTN-B vai subir também a taxa dos títulos do governo. Então, é complicado ali e tende a continuar a marcação de mercado para baixo, né? E a desvalorização também. Vale muito mais a pena alocar num título público com menos risco do que num produto de renda variável ali com maior risco. Porém, abre margem para alocações táticas dados os níveis de yields atuais. Então aqui ele fala da oportunidade, né? Da mesma forma que a NTN-B vai subir a taxa dela, né? Qualquer empresa que tentar captar via CRI, né? A taxa vai estar bem maior, porque ela vai ter que ter o spread em relação à taxa da NTN-B. Então, ele consegue captar com taxas melhores, à medida que a taxa de juros for caindo lá na frente, daqui a alguns anos, né? A marcação ao mercado desses títulos que ele comprar agora, com taxas melhores agora, ele valoriza, né, aqueles títulos. Então, é uma questão momentânea, mas que a longo prazo pode ser bem benéfica para elevação de PL e também conseguir uma carteira com maiores taxas. A carteira do fundo não tem muito o que comentar, é um fundo high grade, né? Então tem operações boas ali com bons ratings. Em concentração aqui, ó, ele tem o OBA com uma concentração um pouquinho maior, 12,41. Fica próximo aí do meu patamar de 15. A gente sabe que é um devedor bom, eu falei isso no relatório também do FHI, né? Só que, né, Americanas até ontem era um devedor bom, né? Aí veio todo o problema e perdeu credibilidade, passou essa imagem aí para o mercado. Então, por mais que tenha um certo nome e tal, a gente tem que ficar de olho porque a gente não sabe tudo que está por trás, né? E olha que a Americana é uma empresa de capital aberto que declara ali que publica, né, suas demonstrações e tal. E aí veio toda essa encrenca, toda essa, digamos que, fraude, né? Não sei se é o termo correto, erro. Eu deixo para quem é responsável por isso avaliar e nomear e atribuir o que quiser. Mas mesmo uma empresa de capital aberto ali apresentando esse problema, né? Então vamos ficar de olho nisso aí. Alocação por estratégia. Então aqui já é uma primeira, assim, crítica leve que eu tenho, né? Ele tem uma carteira de 84% CRI e 14% de FII. Acredito que ele teria que ter tudo em CRI aqui, não gosto dessa posição em FII. Mas tudo bem, ele pegou alguns fundos ali em preços bons, né? Acho que as últimas aquisições que ele fez de FII foram em fundos bons e em preços bons, mas ainda assim minha preferência seria que tivesse tudo aqui, né? A alocação por rate, que é um rate interno da gestora, né? Não teria muito o que comentar. A alocação por segmento ou indexador, também é o único comentário aqui que eu tenho é que 88% da carteira IPCA, CDI é 12%, então tem uma parcela até baixa em CDI, a maior parte é IPCA mesmo. E de segmento, tudo bem tranquilo, não tem aqueles segmentos doidos lá de multipropriedade, de loteamento, que são os mais arriscados. Só segmento tranquilo. A taxa média aqui da carteira 8,24, CDI mais 4,30, taxa boa, vem melhorando isso ao longo do tempo, né? A duration aqui 3,9 no IPCA, 2,22 no CDI. Aqui ele coloca a tabelinha de sensibilidade, né, em relação ao preço da cota. Então quem compra 80, esse fundo ele está com uma cota bem amassada, né? Quem compra ele é 80, ele está abaixo disso, salvo engano. Está comprando aqui CDI 4,81 e IPCA mais 9,23 no fundo high grade. Então assim, não tem nem muitas palavras aí, uma taxa excelente comprando nesses preços. E aí aquela, né? O DI ali, as taxas de juros caindo, isso daqui ainda começa a ter ganho de capital. Então, além de estar comprando taxas muito boas, né, tendo ganho de capital ali numa futura valorização, ainda seria muito bacana, muito bom. LTV por rating, aqui não tem muito o que comentar, não me apego muito a isso aí.
Histórico de alocação por indexador, que ele mostra o tanto que ele mantém de CDI e PCA. Né? CDI teve um aumento, mas bem leve, não mudou tanta coisa, não fez tanto giro assim de taxas indexadores. O resultado do fundo no mês também não tem muito o que comentar, né? Não nessa parte, eu vou falar ali para baixo. E aqui o comentário da DRE é que ele distribuiu um pouquinho mais do que ele teve de resultado caixa, né? Usou um pouquinho de reserva aí, acho que possivelmente o final das reservas que ele tinha, né? Tanto que o rendimento até caiu um pouquinho em relação aos períodos anteriores. E aqui é o que eu tinha que comentar sobre o resultado. Ó. Todos esses meses aqui, ó, ele trabalhou com esse resultado aqui, ó. Então ele acumulou uma reserva muito grande aqui em julho, né? E foi distribuindo aí nos outros meses. Em todos os meses ele queimou. O resultado da cota é menor do que a distribuição. Ó. Aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor e aqui é levemente menor. Então ele foi queimando caixa e queimou todo esse caixa aqui de cima. E por fim os ativos do fundo, né? Não tem muito o que comentar. Quem é cotista é importantíssimo que olhe operação por operação, entenda as garantias, mas assim, não é o foco do vídeo falar operação por operação. Por hora, é bem tranquilo aí as questões desse fundo. Tá? Ele tem operações aqui com outro fundo, a MGHT, né? Cribúzios, e tem uma outra aqui também que tem envolvimento do MGHT, né? Já que é o segmento de hotéis, é a empresa ligada ao MGHT. Isso aqui para mim também é algo que acredito que não deveria ter, mas nesse caso, até acompanhando esse gestor que ele faz live, isso é um ponto positivo dessa gestão. Toda segunda-feira tem live deles no YouTube, né? Até me passa uma tranquilidade nessas duas operações. E é isso, pessoal, não tem muito o que comentar, né? Fundo segue aí a retomada, está sendo bem amassado. É um fundo que eu, como cotista, eu gosto dele. Eu estava até pensando em aumentar um pouquinho a minha posição, só para lá na frente eu realizar um lucrinho na cota dele, né? Ainda estou vendo certinho o que fazer, mas por hora estou bem tranquilo aí com o fundo. Mas não é recomendação, né? Avalie se cabe para vocês na carteira de vocês, se faz sentido. Tomem cuidado aí com os riscos envolvidos. Forte abraço a todos e bons investimentos.